Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós iremos estudar sobre as 7 trombetas. Vamos orar para que Deus nos dirija durante esse estudo. Santo e eterno Deus, obrigado por teu infinito amor, pelo teu poder e sabedoria. E nesse momento nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se faça presente, guiando-nos, abrindo os nossos olhos e nos dando sabedoria e entendimento para que possamos entender de acordo com tua palavra, tua profecia. Por favor, ser o nosso professor, fica agora conosco, Pai, ilumina as nossas mentes. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, continuando os estudos anteriormente feitos, nós já vimos as 7 cartas, nós vimos os 7 selos, e agora nós vamos ver as 7 trombetas. É importante que vocês tenham em mente que esses períodos, as 7 cartas, 7 trombetas, 7 selos e 7 trombetas, correspondem ao mesmo período de tempo. É uma ampliação da mesma visão. Perceba que até o capítulo 11 do livro de Apocalipse, nós estamos numa sessão histórica. Ou seja, aqui Jesus está demonstrando o que aconteceria desde o ano 31, que foi o ano da sua ascensão, até o dia em que ele retornaria. Então, em cada uma dessas visões, ele apresenta o panorama com alguns focos e depois ele vai ampliando os detalhes à medida que vai chegando o tempo do fim, ao momentos antes da sua volta, o Senhor Jesus vai ampliando e aumentando os detalhes. Então, capítulo 8 a 11 apresenta a terceira cadeia histórica do livro, as 7 trombetas. Né? As trombetas, como nós dissemos, elas recapitulam a história desde o ponto de vista, de um ponto de vista particular. Elas para ser compreendidas, devem ser estudadas em paralelo com os capítulos 2 e 3 das 7 cartas e os 7 selos. Então, as 4 primeiras trombetas elas apresentam o contexto é ainda do santuário. O momento de intercessão, você vê que é apresentado ali o altar de incenso, e ao final da intercessão é dado as trombetas para que eles anunciem juízos. Então, as 7 trombetas elas prenunciam juízos permitidos por Deus aos ímpios, certo? Para chamar a sua atenção para a breve volta do Senhor. Lembrando que, como nós estudamos, a festa das trombetas, conforme Levítico capítulo 23, ela servia para mostrar, para chamar a atenção do povo para a próxima festa, que era a festa da expiação, ou que era a festa da purificação do santuário. Perceba que as trombetas elas ocorrem como forma de juízo para chamar a atenção das pessoas para o próximo evento que acontecerá, que é justamente o juízo de Deus e a volta do Senhor. Certo? Então veja que pelo contexto, as trombetas, conforme apresentado no capítulo 9, elas retratam o julgamento dos inimigos de Deus para dar oportunidade a arrependimento. Veja que enquanto a visão das 7 igrejas tem o foco o povo de Deus e como Deus guiou o seu povo durante a história até o seu retorno, e como a igreja, o seu povo se corrompeu, se arrependeu e voltou, os 7 selos apresentam as consequências da quebra do pacto, ou seja, o povo de Deus, quando quebra o pacto, os mandamentos e se afasta do Senhor, estão sujeitos àqueles juízos. As 7 trombetas elas têm o foco nos ímpios, nas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor. Então esses juízos eles são direcionados
ímpios. Com o intuito, Deus permite que isso aconteça para que, conforme o significado das trombetas, que eles se voltem para Deus. Então ali, os 7 selos, o foco geral é a humanidade com as pragas naturais, enquanto nas trombetas o foco das pragas que afetam o mundo natural, da primeira até a quarta trombeta, enquanto na quinta e na sexta trombeta o foco é nas pragas que afetam a humanidade. Então, os selos eles têm uma preocupação em relação ao povo de Deus e as trombetas descrevem julgamentos daqueles que se opõem a Cristo. Então, veja que o simbolismo das trombetas, né? Elas eram utilizadas no tempo antigo para avisar de uma batalha, para anunciar a coroação de um rei e para chamar para santas convocações. Então, veja que o simbolismo das trombetas ele é muito forte nesse sentido. Ele anuncia que Jesus é o rei, como nós vimos nos estudos anteriores. Jesus se assentou no trono da sua glória e foi digno de pegar o livro e abrir os selos. Ele chama para... Ele também, como nós vamos ver, a partir da... Ele chama o povo para se preparar para a grande batalha do Armagedon. Nós iremos estudar isso. E ele chama para a santa convocação. Então chama a atenção dos ímpios, daqueles que estão afastados de Deus, para se voltarem para o Senhor. A trombeta, diferente do que como nós pensamos, ele era um chifre e era um instrumento que era utilizado apenas pelos sacerdotes. Então o período das trombetas ele começa com a morte de Jesus no seu sacrifício expiatório e se estende até o dia em que o Senhor Jesus sair do santuário e retornar, em semelhança ao período das 7 igrejas e dos 7 selos. Então a primeira trombeta, é interessante que você leia o capítulo 8 e 9 do livro do Apocalipse, para que possa compreender melhor os simbolismos. A leitura do texto é de fundamental importância no nosso estudo. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados para a terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, também toda a erva verde. Então, a primeira trombeta ela faz uma referência direta à 7ª praga que caiu no Egito, granizo misturado com fogo. E essa é uma imagem usada para mostrar o juízo de Deus contra as nações. Interessante é que os juízos das 7 trombetas eles sempre afetam a terça parte do mundo. Nunca o mundo todo, mas sempre a terça parte. E se você reparar em Apocalipse 16, quando há o juízo da Babilônia, a Babilônia espiritual se divide em 3 partes. Então, o que é que isso nos mostra? Que os juízos de Deus são sempre contra a terça parte do reino de Satanás, certo? Então, a primeira trombeta, né? A árvore ali citada é um símbolo para o povo de Deus. Então, quando diz que a terça parte das árvores foi queimada, isso demonstra que a primeira trombeta, lembre-se que as trombetas são juízos aos povos que estão afastados de Deus, correto? Enquanto os 7 selos mostram as consequências do povo de Deus de quebrar o pacto da aliança, as trombetas são juízos contra os povos, nações, pessoas que negam a Cristo. Isso é uma forma de Deus chamar a atenção dessas pessoas para se voltar para Deus. Então a primeira trombeta, correspondente à igreja de Éfeso e ao primeiro selo, mostra um juízo contra Jerusalém. E esse juízo aconteceu no ano 70. Lembra que a primeira igreja de Éfeso e o primeiro selo corresponde do ano 31 até o ano 100. Então, o juízo contra Jerusalém, a dispersação dos judeus por todo o povo e a perseguição e a destruição
de Jerusalém aconteceu no ano 70. Então mostra um juízo àqueles que se opuseram a Deus e crucificaram a Jesus. Lembra das profecias das 70 semanas? 70 semanas estavam designadas unicamente para o povo judeu, para que ele se arrependesse, para que ele ungisse a Cristo e para que aceitasse a sua salvação. Como eles, ao final das 70 semanas, rejeitaram o, o, a aliança com Deus, rejeitaram a Cristo, então eles foram agora não mais considerados povo de Deus e foram julgados. A segunda trombeta, conforme o texto diz, tocou o anjo a segunda trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, o que nela tinha existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, o monte em chamas jogado no mar é uma referência no Antigo Testamento à Babilônia. Você pode ver isso em Jeremias 51, 25, e uma conexão com Apocalipse 18. Então, nesse período, repare que a Babilônia a que o livro de Apocalipse faz referência não é a mesma Babilônia do livro de Daniel. A Babilônia aqui é a Babilônia espiritual e se refere ao Império Romano, certo? Então, depois da queda de Jerusalém, a cena da segunda trombeta é a destruição do Império Romano. O juízo lembra as pragas do Egito. O sangue simboliza o extermínio humano, e as embarcações pode ser o colapso financeiro. Então, a terceira trombeta é dito que o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terra caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então a terceira trombeta, ela fala de uma estrela caindo do céu. Essa estrela, que se chamava absinto, é um símbolo para Satanás. É dito que no livro do profeta Isaías e no livro do profeta Ezequiel, Satanás foi expulso do céu e levou junto com ele um terço dos anjos de Deus. Estrela, como nós vimos em Apocalipse, capítulo 1 e 2, é um símbolo para anjos. Então, essa estrela absinto é um símbolo para Satanás. E conforme diz o texto, ele foi expulso do céu e lançado por terra. Agora veja que o caso de cair sobre as fontes das águas, simbolicamente seria um ataque à palavra de Deus, ou seja, Satanás contaminando a palavra com seus erros. É um paralelo. A terceira trombeta corresponde às igrejas de Pérgamo e Tiatira, igrejas apostatadas, onde doutrinas falsas haviam sido introduzidas no culto cristão. É a igreja justamente do período do início da supremacia papal, ou seja, corresponde também ao período do ataque de atuação do pequeno chifre. Então, a absinta é uma planta e ela foi mostrada também em Provérbios 5:4 e Amós 5:7. Foi traduzida como um alóchino. Ela é uma planta venenosa. Então, a interpretação histórica é de que a terceira trombeta tem a ver, portanto, com o período pós-Império Romano. Tem a ver com o período da Igreja Medieval. É justamente o período do terceiro e quarto selos. O terceiro selo era o Cavaleiro Preto e o quarto selo era o Cavaleiro Amarelo da Morte,
correspondente também às igrejas de Tiatira e de Pérgamo, e esse período é identificado como da Idade Média, os 1260 anos de atuação do chifre pequeno, ou seja, o período da supremacia papal, onde o inimigo de Deus, ele cuidou de mudar os tempos, as festas religiosas e a lei de Deus, mudou os mandamentos de Deus. Então a terceira trombeta corresponde a esse período. Analisaremos a quarta trombeta no próximo vídeo.